Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, professor de inglês, especialista em vestibular. Estou aqui para ajudar você a entender como é que você vai conseguir sua vaga na universidade pública com ensino gratuito e de qualidade. Você precisa do inglês para isso, não adianta você negar. Vamos combinar? Aqui no Enem até que a coisa é de boa. Aqui no Enem a coisa é até tranquila. Se eu dependesse do Enem, eu passaria fome, não é verdade? Tem outras provas aí que são mais importantes, o inglês é decisivo. FUVEST, Unicamp, a Banca Vunesp aqui em São Paulo para a Unesp, para a Unifesp, enfim. Ali você não tem escolha. Se você está nesse lugar, demorou para você vir estudar comigo, né? Tá aqui o link no primeiro comentário para você começar hoje a gabaritar inglês. E o papo é esse, tá? Eu já falei que sim, já falei que não, já voltei atrás. Mudei de ideia de novo. É para gabaritar isso aqui, tá? Meus alunos passaram muito bem aqui com o Enem, foi tranquilo. Vou fazer a resolução, vou fazer o comentário da prova aqui com você. Vou deixar as minhas observações, meus comentários para o final. Eu já vou direto para a resolução, não tem vinheta, não tem nada. Vou direto resolver, tá bom? Comentários no final. Fica aí que eu já vou começar aqui. Questão número 1. Tá conseguindo enxergar aí? Eu vou deixar ela bem grande aqui, ó. Eu acho que você consegue enxergar, né? Ó, se eu não fizer nenhuma bobagem, como eu já fiz aqui, acho que você consegue enxergar. É difícil para algumas pessoas. Pronto! Vamos lá. Eu tenho uma instrução bem clara para os meus alunos, tá? No Enem, eu recebi muita mensagem agradecendo, professor, finalmente gabaritei o Enem, aquela coisa toda. Gente, isso aí, no meu curso, vem de bônus, vem de brinde. O meu curso é FUVEST, Unicamp, Banca Vunesp, na veia. Os outros vestibulares do Brasil aí que seguem essa linha, você pega também. Que o Enem fica tranquilo, tá? Então, assim, o Enem aqui tem que fazer a leitura integral do texto. Então, eu vou ler com você tudinho já em português. Você vai perceber que, poxa, mas não é isso que está escrito ali. Não é. Porque você vai aprender no meu curso que não é tradução, é entendimento. Se eu traduzir palavra por palavra, eu vou me perder. Se eu traduzir palavra por palavra, na terceira linha eu já não sei o que está acontecendo. Seu cérebro não consegue fazer as duas coisas. O grande trabalho é treino de leitura e de vocabulário, que você vai ler isso aqui como se fosse em português. Você vai ver que eu vou dar uma gaguejada, por quê? Porque eu vou lendo e vou acertando o contexto. Mas a primeira coisa a fazer é, eu tenho que ler isso antes de qualquer coisa. Não olho comando, não olho alternativa. Não se atreva a fazer isso. Senão você vai se lascar. Se você olhar antes, você vai se lascar. Eu tô te avisando, tá bom? Então faz a leitura aqui comigo, ó. Glory Ames, da reserva Terra Branca, Earth Terra, tá? Planeta Terra. Está frustrada com, apesar da presença de diversas reservas indígenas próximas a Moorhead, as lojas locais do Halloween ainda apresentam a seção Western. Eu vou explicar o que é Western já para você. Com fantasias, costumes, fantasias tais qual Powwow Princess. É a princesa Powwow. Essa que eu achei muito difícil, tá? Se você não foi uma criança dos anos 70, como seus pais foram, se você não foi uma criança dos anos 80, como eu fui, Powwow Princess não diz nada para você. Por quê? Quando eu era criança, quando seus pais eram criança, essa coisa do western, que é west, oeste, western, do oeste ocidental, mas aqui, a seção western, a seção ocidental, está falando do far west, o faroeste, o oeste distante, que é presente na cultura norte-americana muito forte com o quê? A conquista do oeste. Estou entrando na aula de história e estou entrando mesmo, e é assim que você tem que aprender, tá? Tá tudo ligado, tá tudo conectado. Todo vestibular é interdisciplinar, você tem que conectar todos os conhecimentos. O professor só fala de história, porque ele é formado em história. Falo mesmo, isso é a melhor coisa que eu posso fazer para você, tá bom? Então vamos lá. Far West, é o oeste distante. Na cultura norte-americana, no imaginário norte-americano, no imaginário estadunidense, eles são um povo predestinado, destino manifesto,
de alcançar, conquistar todo o território da América possível. Eles se estabeleceram nas 13 colônias, foram lá. Graças aos nativos norte-americanos, sobreviveram. 3 nativos norte-americanos salvaram a vida dessa ocupação europeia. Aí que você tem o Thanksgiving, que é esse mês de novembro. O Thanksgiving é isso, é celebração desse encontro com os nativos. E por causa da maneira como os americanos aprenderam como cuidar da terra ali naquele território, com os nativos, sobreviveram, conseguiram ficar aqui. E depois fizeram o que fizeram, mas eles têm essa data, eles têm o momento da celebração. A fundação dos Estados Unidos da América é celebrado no Thanksgiving. Aí você vai ter lá a abóbora, porque a abóbora é nativa da América. Você tem lá o peru é a ave nativa que estava ali disponível. Aí você tem o peregrino com aquele chapéu, você tem o nativo americano ali no Thanksgiving. Só que o que acontece? Essa história da fundação dos Estados Unidos, com o passar dos anos, ela foi transformada o quê? Numa criação do mito fundacional na conquista do território entre bandidos e mocinhos. E quem eram os vilões da história? Os índios. Não pode mais falar índio, né? Agora a gente tem que falar nativo, desculpa. É muito forte ainda, entendeu? Eu cresci ouvindo isso. Então é difícil, a todo momento eu tenho que ficar me corrigindo, tá? E nos anos 40, 50, 60, Hollywood atuou forte nisso aí. Hollywood tinha os seus filmes de faroeste, era essa história. Eu, quando criança, seus pais, quando criança, iam na loja de brinquedo e compravam os bonequinhos, índiozinhos versus os peregrinos, que eram os mocinhos. Então, é disso que a gente está falando. E quando você vai na seção de fantasia de uma loja sobre o Halloween, o que você tem lá? O nativo norte-americano personalizado. E é isso que a Powwow Princess está reclamando aqui, ó. Não, perdão. É o que a Glory Ames está reclamando. Porra, a Powwow Princess, porque o que acontecia? O europeu trazido para a América, fazia essa conquista do Ocidente, já eram os seus descendentes, no caso, né? Então vou chamar de branco. O homem branco, o cara pálida ia lá, dizimava a comunidade indígena e ficava com as mulheres, ficava com a princesa. É isso que a Glory Ames está criticando, tá? Então, muito difícil você sacar o Powwow Princess aqui. Ainda pior, olha o despite aqui de novo. Uma aluna minha mandou, professor, o despite toda hora. Eu falei, não falha nunca. O despite é muito importante na VUNESP. Mas você aprende na VUNESP e você aprende a ler qualquer texto. Apesar de um debate de longo tempo, long run, é um debate que já vem acontecendo há muito tempo sobre racismo e apropriação cultural, frequentemente ele desperta, tá? O prompt dá um comando, ele desperta um backlash, um retorno agressivo até, contra as celebridades e os políticos por fazer uso dessas fantasias ofensivas, estereotipadas. As pessoas continuam usando essas fantasias. É isso. No último Halloween, a Ames apontou uma foto no Instagram de uma garota vestida como uma nativa americana com uma bala na sua testa. Ela imediatamente reportou isso para a plataforma da rede social e conseguiu que essa foto fosse removida. Deu sorte, porque nem sempre isso acontece, tá? Eu já denunciei várias coisas aí e fui ignorado. Enfim. Eles pegam certos aspectos da nossa cultura, raça e religião e usam como vantagem e ignoram que as pessoas vivem isso. Racismo, discriminação, apropriação cultural. Tá certo? Qual que é a ideia aqui? O que eu ensino para os meus alunos? Leia o texto, lembre das aulas que eu dei. Não é só uma aula de inglês, meu Deus do céu. É uma aula de cultura, é uma aula de história, é uma aula de localização, é uma aula de leitura de mundo. Isso vai te ajudar. Não é performance, é formação. Não existe performance sem formação. Você tem que ser formado.
A escola falhou com você e a culpa não é nem da escola, nem dos seus professores. É que o pessoal não sabe nem o que está fazendo. Isso é uma outra aula que eu vou falar para você. Mas a escola forma em resultado e não é. A escola tem que formar gente decente. A escola é para formar gente decente. Resultado é depois. Porque depende do que você vai fazer. Depende do que você vai fazer. Nem todo vestibular é essa carnificina que é a medicina. Outros vestibulares são mais de boa. Outros vestibulares você só precisa acessar o ensino superior. Então tem muita confusão nisso aí. E o meu trabalho é ajudar você a se esclarecer nessa confusão. Então você fez essa leitura aqui, você entendeu que está falando de racismo, apropriação cultural, desrespeito à identidade. O Enem sempre vai bater nessa tecla, porque o Enem entende o seu papel social na formação. O INEP entende esse papel, eu já falei isso algumas vezes. Se você assistiu meus vídeos anteriores, você já sabe. O INEP entende que às vezes é a primeira vez que ele apresenta para o Brasil, no seu projeto Brasil de educação, atenção a esses aspectos. Porque eu estou falando aqui na prova de inglês sobre os Estados Unidos da América, mas eu estou falando também do Brasil, tá certo? Então, eu entendi a ideia geral. Apropriação cultural, racismo, discriminação. Ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo criticar o racismo, a apropriação cultural, a discriminação, o estereótipo. Essa questão de estereótipo já caiu várias vezes no Enem. Letra A. Denunciar a violência? Sim. Contra as crianças indígenas? Não falou sobre as crianças. B. Descrever costumes tradicionais em celebrações indígenas? Se você ler o pedaço do texto, você vai nessa aqui. Mas não teve uma descrição dos costumes, teve uma descrição da fantasia. E aqui tentou pegar no falso cognato costume e fantasia. O Enem ficou sem imaginação. Você vai ver nas próximas questões que o Enem está ficando sem imaginação, está ficando sem repertório. Não é uma crítica, é só uma constatação, tá? Eu não trouxe uma questão que já aconteceu aqui, muito parecida com essa. Eu deveria ter trazido. Agora que eu li com mais atenção, a minha memória tentou. Tem uma questão aqui, daqui a pouquinho, que eu vou te mostrar, que repete uma questão de 2015. Aqui, se eu não me engano, tem uma questão de 2021. Falando exatamente a mesma coisa. Quer saber? Segura aí. Eu vou buscar essa questão para você. Eu vou buscar. Se você já está aqui, você é uma audiência qualificada, você merece isso. Vou lá. Vou buscar para você. Olha só o que eu achei aqui para você. Enem 2020. Nós somos uma cultura, não um costume. Não, costume, fantasia. Isso não é o que a gente é e não tá legal. Então, o que eu tenho aqui nessa questão? Eu tenho, veja só você. Olha que loucura, tá? Uma mulher negra falando, ó, isso aqui não é legal. Tá? Eu tenho uma menina asiática retratada. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Vocês devem saber melhor que eu. Isso aqui não é legal. Eu tenho aqui um latino-americano, provavelmente um mexicano ou outro país que tem guatemalteco, hondurenho, tem bastante lá nos Estados Unidos, retratado como dessa forma. E eu tenho, olha que interessante, pessoal. Olha como essa mulher aqui, para nós, brasileiros, ela é normal. Com todo o cuidado que eu estou usando essa palavra, tá bom? Olha como ela é familiar a nós. E dentro da cultura norte-americana, ela é claramente o quê? Uma indígena, uma nativa norte-americana. Então percebe? Esse rapaz também aqui, né? Aqui no Brasil destaca bem. Bom, essas pessoas todas podiam ser encontradas aqui. Se eu sair na rua agora, no meu bairro, aqui em São Paulo, eu vou encontrar cada uma dessas pessoas. Cada uma delas. Mas essa aqui me chama mais atenção, porque para nós ela é muito brasileira e para o nativo, para o norte-americano ela é indígena. Então o que eu tenho aqui? Uma crítica ao estereótipo. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais, o que está escrito, e não verbais, a imagem, faz referência ao quê? Estereotipar povos e certas culturas. Beleza.
Discriminar hábitos? Não. Banir imigrantes? Não. Julgar padrões de beleza? Não. Desvalorizar costumes? Nós somos uma cultura, não um costume, não uma fantasia. Então, a mesma ideia que está aqui no 2020 voltou aqui na primeira. Então, descrever costumes? Não, descrever a fantasia. Mas não é isso que ele está falando. A gente viu o texto, é uma crítica. A questão de 2025 é exatamente a questão de 2020. Letra C. Valorizar as vestimentas características, ela não está querendo valorizar, ela está criticando a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Letra D, tranquilo, porque você leu o texto e entendeu qual é a ideia. E sugerir ações de combate ao preconceito, ela está criticando o preconceito, ela está criticando o identitarismo, ela está criticando o quê? Quando as figuras são estereotipadas, mas ela não sugere ações. Ah, professor, mas ela foi lá e denunciou. Sim, ela fez uma denúncia pontual. Não quer dizer que ela está trabalhando para combater o preconceito, sugerindo ações para combater. Então todo mundo faz isso. Não é isso que ela está fazendo. A ideia principal é fazer essa crítica da exploração indevida. Letra D. E repara como o Enem já fez isso antes. Tá certo? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Está tudo bem aqui. Então eu vou seguir aqui para número 2. Tem que ler tudo. Minha ideia de filosofia é que, se ela não é relevante para os problemas humanos, filosofia é para ajudar a gente a viver melhor. Tá certo? Se ela não nos diz como a gente tem que ir e erradicar alguma parte da miséria desse mundo, miséria aqui não é só miséria de dinheiro, tá? Miséria aqui também, misery, em inglês é sofrimento. Então, não vale a pena ser nomeada filosofia. Então, a Angela Davis, uma das grandes figuras do Enem, por conta do ativismo que ela representa no pensamento na defesa, está aqui presente. Então, se a filosofia é só conversa fiada, não vale. E filosofia nunca é conversa fiada. É que a gente se perde na filosofia às vezes, tá? A gente não entende o que está acontecendo. É que a filosofia ela é uma estrutura arquitetônica de pensamento. Então, às vezes, quando começa muito da base, a gente perde a referência do todo. Então, começa muito devagar. É que nem quando eu ensino vocês a como é que funciona o ensino-aprendizagem. Começa assim. O que você sabe, você sabe. Claro, é óbvio. Calma lá. Eu estou construindo uma arquitetura de pensamento. O que você não sabe, você aprende a partir do que você não sabe. Ah, agora começou a fazer sentido. Percebeu? E o que você não sabe, você precisa de treino, de tática, de fricção, de atrito para aprender. Sempre com base no que você não sabe. Dica rápida aqui para você. O que você está lendo aqui, metade você reconhece por ser brasileiro falante do português. Ideia, filosofia, relevante, problemas humanos. Pronto, você já leu essa frase. O meu trabalho com você é completar o restante. E aí leva um tempo. Leva um tempo. Mas aí você vem para o curso e você vai ver que vai conseguir muito antes do que você espera. Você vem para o curso e você vai mandar aqui gabarito no Enem igual meus alunos. Você vem para o curso e você vai gabaritar FUVEST, Unesp, Unicamp, todas essas porcarias. E ainda sai formado. Não é resultado, é formado. O resultado é consequência da formação. Tá bom? Eu acho que o Sócrates fez uma declaração muito profunda quando ele afirmou que a filosofia nos ensina a viver da maneira correta. No tempo de hoje, in this day and age, nos tempos de hoje, viver propriamente, viver bem, viver de acordo, significa a liberação dos problemas urgentes da pobreza, da necessidade econômica, aí da doutrinação, da opressão mental. Vamos fazer um resumo disso aqui? Filosofia presta. Filosofia presta para resolver a nossa vida. E se a nossa vida está sendo ruim por problemas imediatos, como falta de dinheiro, a filosofia vai nos ajudar a nos libertar da opressão mental que nos permite ter acesso a condições econômicas dignas de sobrevivência, dignas de viver nesse mundo. O Sócrates já tinha falado isso 2.500 anos atrás. Isso é tão importante
que ele falou e permanece até hoje. Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, olha, um passarinho veio me visitar aqui, gente. Deixa eu tirar uma foto dele aqui. Que belo, que pequenininho. É um azulzinho, não sei como chama. Ah, foi embora, não deu para tirar foto. Enfim. Sobre a filosofia. Tem por objetivo. Qual que é o objetivo? Falar que a filosofia presta. Que ela nos ajuda a viver hoje. Criticá-la por restrição temática, isso é o que a gente fala por aí. Ah, filosofia, para que serve filosofia? Não é. Vinculá-la ao universo acadêmico, na verdade, ela está indo buscar a filosofia lá dentro do departamento de filosofia e trazer para a vida real. C. Afastá-la da abordagem socrática. Não, a abordagem socrática é a melhor que tem ainda. A abordagem socrática é a verdadeira educação, é a verdadeira formação. Quer saber como funciona? Link na descrição, no primeiro comentário. Aproximá-la dos problemas sociais, gabarito, letra D. Gabaritaço, letra D. Responsabilizá-la pela pobreza humana, nada a ver, tá fora. 2, letra D. Maravilhosa questão, uma declaração sobre o que é educação. O que é formação? Maravilhoso. Brilhou o Enep, brilhou a Angela Davis aqui, maravilhoso. Carregue isso com você. No começo, tudo era filosofia, amor ao conhecimento. Filos, Sofia, filos, afiliado. Sofia, saber, conhecimento. Tem alguma Sofia aí? Esse é seu nome. Conhecimento. Tudo era conhecimento, tudo. E aí fomos desmembrando. E aí hoje eu chego na prova, tem matemática, português, química, física. Ai meu Deus, você tem que ser bom em tudo. Porque isso apenas são partes de um todo, partes de um universo. Universidade, o que é universidade? Tem um prédio da matemática, tem um prédio da economia, tem um prédio da história, tem um prédio da química. Mas estão todos juntos. Estão todos conectados de alguma forma. Cada um dá o seu melhor para o benefício de todos. 1 mais 1 igual a 3. Isso é uma universidade. Não é só arrumar um trampo e ganhar dinheiro. Tem muito mais além disso. 3. Remember the sky. Ah, não, mas a 3 eu tenho que falar dessa aqui primeiro, ó. De novo. Enem 2015. Enem 2015. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. Meu irmão a estrela, minha mãe a terra, meu pai o sol, minha irmã a lua. Isso dá beleza para minha vida, dá força para o meu corpo, dá to my corn, para o meu milho, dá bondade. O milho é a comida principal aqui na América, você sabe disso. Para minha casa de paz, para o meu espírito de verdade, para os idosos, os mais velhos, de sabedoria. Estrela, terra, sol, lua, tudo isso traz para mim o quê? Tudo o que há de melhor. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana com o quê? Com a estrela, com a terra, com a lua, com o sol. Para a cultura indígena norte-americana, aqui de novo no Enem 2025, pela segunda vez, uma prova de 5, 2 questões, trazendo aqui para você a importância da natureza, dentro que a gente chama de cosmogonia, tá? O que é cosmogonia? É uma visão de mundo relacionada com a sua, vou chamar de sagrado, tá? Para não chamar de religião. E dentro daquilo que é sagrado na religião nativa norte-americana, a natureza exerce um grande papel. Estrela, terra, o sol, a lua. A. Transmissão de hábitos alimentares. B. Dependência da sabedoria. Ah, é verdade, né? Os ancestrais são muito importantes. Não, mas não é esse o caso aqui, você não entendeu.
Os primeiros versos, meu irmão, a estrela, minha mãe, a terra, meu pai, o sol, minha irmã, a lua. C, representação do corpo, não tem corpo aqui, tá? Só tem assim, dê força para o meu corpo, mas o corpo não é representação. Importância dos elementos da natureza. Essa é a resposta. Dentro aqui, ó, quem é o principal? A estrela, a terra, o sol e a lua. Esses elementos combinados me dão força, me dão bondade, me dão paz, me dão verdade e dão sabedoria. 91, 2015, meu aluno fez todo. Quem é meu aluno fez? Falei, prova anterior, para você entender o espírito da prova e já ganha um vocabulário. Letra D, importância dos elementos da natureza. Anotou aí? Enem 2015, questão 91. Questão 3, Enem 2025. Lembre do céu sobre o qual você nasceu. Sob, tá? Born under. Nasceu sob. Under, abaixo. Lembre do céu. E ó, não é heaven, tá? Que heaven é para você que tem religião. Eu professo a religião católica, eu vou ser um bom rapaz, um bom marido, um bom pai. Quando eu morrer, eu vou pro céu. Heaven. Sky é esse aqui, ó. Esse que tá azul aí, ó. Esse que o passarinho veio me visitar que tá voando. Essa é a diferença. Conheça cada uma das histórias das estrelas. Dá para grifar aqui? Não consigo, eu fiz cópia, não dá para grifar. Lembre da lua. Conheça quem ela é. Lembre do nascimento do sol. No sun, de manhã, né? Quando o sol nasce, o dawn é quando o sol nasce. Lembre de seu nascimento, quando a sua mãe lutou para te ter e te dar forma e te dar ar, breath, respirar. Lembra da terra, de cuja pele você é. Terra vermelha, terra preta, terra amarela, terra branca, terra marrom. Nós somos a terra. Lembre das plantas, das árvores, dos animais, cuja vida de todas as tribos, de todas as famílias, de todas as histórias. Lembre que todas as pessoas. Lembre que você é todas as pessoas e todas as pessoas são você. Lembre que você é o universo e o universo é você. Lembre que tudo está em movimento, crescendo, é você. Se você não está tremendo agora, se você não está arrepiado agora, se você não está quase chorando agora, sinto muito. Sinto muito. A gente precisa ver o que está acontecendo com esse coraçãozinho peludo aí. Se você está pensando só em uma coisa, não consegue pensar em outra coisa, não consegue ser tocado por isso aqui, vem ser meu aluno, você precisa disso aqui. Isso aqui é muito importante. Essa sensibilidade, essa percepção, essa atenção aos detalhes ao mundo ao seu redor. Vem ser meu aluno. Bom, ficou claro aqui, né? Deu para sacar que a questão 3 e a questão 91, que era o segundo dia de prova em 2015, né? Aquela primeira questão, estão totalmente conectadas. Oh, meu Deus, é difícil para algumas pessoas isso aqui, como eu. Vamos lá, devagar, calma. O eu lírico ressalta a potência dos astros celestes. Sim, são potentes. São potentes. Mas é a potência deles que importa aqui? Letra B, origem das plantas e dos animais. Letra C, importância do apego à terra natal. Letra D, relação entre seres humanos e a natureza. Se você ler pedaços do poema, A, B e C estão corretos. Se você ler o poema inteiro, só tem a D para colocar. Que é exatamente a mesma resposta aqui. Inclusive a alternativa é igual. Na verdade, aqui a D está mais para A aqui, né? Potência. E aqui está mais a relação. Lembre que você é um todo e todos são vocês, aquela coisa toda. Questão 4. É verdade que toda criança é especial? Claro que é. Simplesmente porque elas são crianças. Mas a maioria dos adultos não são especiais. E as crianças acabam sendo adultos muito rápido. A vida pode ser bem difícil e mesmo disappointing.
Eu não consigo traduzir agora disappoint, mas você consegue ver que você fica desapontado com a vida, percebe? Eu não sei traduzir disappointing agora. O choque que isso pode vir a causar é a emergência do efeito da geração snowflake de estudantes universitários, que são tão delicados de que eles não conseguem lidar com ideias controversas que são colocadas diante deles nas aulas, tá? Lectures, aulas, palestras, tá bom? As raízes dessa fragilidade vão fundo, run deep, correm profundamente na cultura moderna. Vamos dar uma pausa aqui? O que acontece? Você é criança, você é especial. Claro que você é especial. Para sua família, você é o máximo quando criança. Aí você cresce, mistura-se com outras crianças, você cresce e vira uma adolescente, você cresce e vira um adulto e vê, pô, tem nada demais aqui. Cadê meu pai, minha mãe, minha avó para me falar que eu sou especial? Essa é a geração Snowflake, que não está descrito aqui. Não está descrito aqui. Achei difícil essa questão. Eu sabia de fora. Sendo que eu falo para você, nunca traga o conhecimento de fora. Fica aqui dentro. Portanto, uma abordagem do mundo que fala, a vida é maravilhosa, você é especial e se você é um bom garoto, uma boa garota, a vida vai ser maravilhosa para sempre. Não será. Já está difícil para você aí, não tá? Não é uma mensagem desenhada para ajudar e essa volta, quando você tem uma falha, um fracasso, é uma catástrofe que te confronta. Resiliência não é sobre alimentar o seu ego, dizendo às crianças como elas são maravilhosas, mas fortalecê-las. Você não é especial, a vida vai te machucar, mas você tem que aprender a lidar com isso. Essa é a mensagem. Qual que é a geração Snowflake? Cresce achando que é especial, sofre um confronto e se desmancha. Snowflake não está aqui, tá? Mas é linda essa metáfora. Por quê? Cada floco de neve, snowflake, é único. Cada floco de neve, eu posso dizer, é especial. Aquele padrão não se repete, é impressionante. Se você pegar o floco de neve, como ele forma o cristal do floco de neve, só que ele é só neve. Quando mistura, você não consegue enxergar aquilo de especial. E derrete fácil. Olha a riqueza dessa metáfora. Geração Snowflake. É especial? Claro que é. Todo mundo é especial. Todo mundo é único. Mas no meio da galera, no meio da multidão, você é mais um. E se bobear, se você não for resiliente, você vai derreter. Letra A. A ideia é usada para abordar os obstáculos impostos a universitários. Letra B. Destacar mensagens de incentivos aos estudantes. Letra C. Estimular ações proativas em situações de emergência. Letra D. Retratar relações conflituosas entre ambiente universitário. Ou letra E. Apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Aí eu tenho aproximadamente 3 alternativas possíveis, tá? Abordar os obstáculos impostos a universitários. Poderia ser se eu lesse um pedaço, mas a ideia geral é falar que é sobre a geração. Então, abordar os obstáculos impostos é um dos aspectos. Eles não conseguem lidar com as ideias controversas quando são colocadas diante deles. Mas a ideia geral é falar sobre o quê? A geração como um todo, que se sente especial, mas não consegue resolver seus problemas. Certo? Letra B. Não, perdão, a letra D. Retratar relações conflituosas em ambiente universitário. Tem relação conflituosa aqui? Tem, mas ela é parcial. Tá certo? E aí eu fico com a letra E. O meu texto é falar da geração Snowflake, que é apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Isso aqui está presente por todo o texto. Você consegue enxergar isso? O grande drama para o Enem, para o aluno, é isso aqui. Entender a ideia geral e não parcial.
Então, eu vou ler de novo para a gente poder cravar que a correta é a letra E. É verdade que as crianças são especiais simplesmente porque são crianças, mas a maioria dos adultos não o são. E as crianças acabam virando adultos muito rapidamente. A vida pode ser bem difícil e mesmo frustrante. O choque que pode acontecer emerge da geração Snowflake, principalmente entre os estudantes universitários, que são delicados, tão delicados que não conseguem lidar com alguma coisa controversa. A raiz disso está na cultura moderna. Então, uma abordagem para o mundo seria: a vida é maravilhosa, você é especial, e se você é um bom garoto, uma boa garota, a vida vai ser maravilhosa para sempre. Não é uma mensagem desenhada para ajudar. E a volta, o retorno disso aqui, de uma falha, de uma frustração, pode ser uma catástrofe. Tem que ter resiliência, que não é sobre alimentar o seu ego, mas fortalecê-lo. Você tem que lidar com os seus problemas. Então, não é o conflito dentro da universidade, não são os obstáculos, é a postura dessa juventude que é a avessa à contrariedade que tem que mudar. Então, a geração Snowflake é uma geração que não aguenta o tranco. Não fica chateado comigo, não é pessoal, é uma coisa cultural. Beleza? Próxima. Essa foi difícil, hein? Essa foi uma das poucas que o pessoal falou: professor, eu fiquei perdido aqui. Por quê? Porque pensou no café e esqueceu da pergunta aqui, ó. Nesse texto, a pergunta: o que é sono? O que é dormir? Na embalagem está relacionado ao quê? A quantidade de café que você toma aqui. Mas a frase, o importa é a frase. O que é sono? É o comando aqui que é importante, tá? O que é dormir? Ele está falando que a pessoa não dorme, que é, portanto, a letra A, escassez de horas de sono. Mas muita gente foi com a letra C. A pessoa está gastando um dinheirão com bebida que combate a insônia. O problema não é insônia. E o café causa insônia, né? Em excesso. Que é a letra C, né? Eu falei errado. Consumo de bebidas que causam dependência, causa dependência, mas não responde o comando. O comando é: o que é sono? Pô, a pessoa não está dormindo. Escassez de horas de sono, letra A. Precisa de um produto que provoque? Não, café não provoca, é ao contrário. Ele tira o seu sono. Quanto tempo deu aqui? 37 minutos, tá ótimo. Então eu vou parar por aqui e espero você do lado de cá, tá certo? Performance só vem com formação. Não adianta querer dica, não querer caminho atalho, não tem atalho. Não tem atalho, é formação. Te espero do lado de cá. Até a próxima resolução. Um grande beijo, valeu. Tchau, tchau. Acabou? Acabou.